Olá, nós estamos dando início a mais um Mary e Você com a minha convidada Ingrid Freitas. Ela vai falar sobre dependência química. Ingrid Freitas, ela é escritora, teóloga, fundadora da Associação Tempo de Milagres e Projeto Jeremias e Casa Manai. Muito obrigada, Ingrid, por o seu pronto sim em participar do Mary e Você. Nós queremos saber desses desafios da dependência química. Você tem investido o seu tempo, a sua vida. Quantos anos você está... Já tratando de dependência química, 36 anos. Uma vida, 36 anos. 36 anos. E tem mais uma coisa que eu não falei que a Ingrid ela é pastora. Pastora. E a gente tem visto que a mulher tem ocupado lugar em várias partes da sociedade, inclusive ministerial. Sim. Né? Temos visto o crescimento de pastoras. E a gente, antes de começar, a gente estava conversando um pouquinho e você estava contando para mim. Eu perguntei, mas e o seu marido? Quem que toma conta da igreja? É você? É o pastor? Como? Aí você estava explicando. Fala para a gente, como é que foi? Então, eu pastoreei, ele trabalhando fora, ele é funcionário público, aposentou-se, agora faz 1 ano e meio que ele veio para me auxiliar, sempre me auxiliou. Ele sempre me auxiliou no ensino, sempre foi meu companheiro, esteve do meu lado, me apoiando em tudo, mas o ministerial mesmo sempre fui eu, porque ele nunca se identificou muito com o pastoreio, ele se identifica mais com o ensino, com a administração, e agora, né, graças a Deus, ele está junto comigo em tempo integral, e agora cuida da parte da administrativa, para eu poder ter mais tempo para mexer com aquilo que eu gosto, né? Porque eu gosto de gente. Sim. Veja bem, você disse para mim que são vários projetos, como eu falei no começo, e o primeiro foi o projeto da Primeiro foi a Casa Manai. Casa Manai, que é a casa de recuperação. Uhum. O que a gente tem visto é um problema social da nossa sociedade que está tomando uma proporção enorme. Cada vez mais pessoas estão sofrendo. E cada vez mais cedo. Mais cedo. Como foi o começo da Casa Manai? Por que você começou a fazer isto? Bem, essa paixão por recuperação de dependência química veio da minha infância. Porque eu tive um avô maravilhoso, um avô extraordinário, uma das melhores pessoas do mundo, mas alcoólatra. Então eu vi algumas cenas acontecendo com ele que aquilo me criou uma repulsa. E assim, mesmo antes de eu me tornar pastora, do ministério e tudo, eu sempre tive o desejo de ajudar essas pessoas. E a primeira pessoa que eu tirei do alcoolismo foi meu pai. Olha. Antes mesmo de eu me converter. Né? Eu trabalhava porque eu estava vendo meu pai indo para o caminho do pai dele. E depois, quando eu vim à igreja, o primeiro culto que eu fiz na igreja, quando o meu pastor me deu a oportunidade para eu falar num culto, né? Eu falei sobre drogadição. 1989, mas eu já estava desde 87 trabalhando. Mas o primeiro culto que eu subi na igreja, a sede, para falar, foi 89. Que recebeu a oportunidade. Que recebi a oportunidade. Eu trabalhava muito em grupos pequenos, casa, grupos de mulheres, mas aquele dia foi o primeiro que eu subi. E o seu pai estava nesse momento? Meu pai, nesse momento, ele não estava ali. Mas eu fui, e o primeiro culto que eu fui foi Você que Tem um Vício. E começou eu atraía muitas pessoas desde o começo, desde quando eu fundei a igreja. Porque você começou a tocar num assunto que muitas pessoas estão sedentas de solução. Sim, isso é um câncer, né? E hoje já não tem mais nenhum tipo de barreira. Pega a alta sociedade, pega a criança, pega o adolescente. Eu tenho um menino interno lá que começou a usar droga com 7 anos. 7 anos de idade. Com o pai. Ele está recuperado, mas o pai ainda não. Então, você vê que é um câncer dentro da sociedade. Então, é muito difícil você ter uma família que não tenha um contato com o alcoolismo ou com a drogadição nos dias de hoje. E como você bem falou,
em todas as camadas da sociedade. Todas as camadas da sociedade. A gente vê o desespero das pessoas porque não encontram uma saída. Porque realmente, quando a pessoa se entrega para a droga, ela já deixa de ser ela mesma. Ela passa a ser completamente dependente e vive em função de. Né? Perde valor com família, perde valor com o pai, perde valor a si mesmo. Né? E a gente vê pessoas de boas famílias. Eu já atendi meninos de boas famílias que estavam na rua. Sim, e a gente vê o quanto as mães sofrem, não é isso? Elas ficam, eu quero a solução para o meu filho, e ela não sabe para onde correr. Sim. Então, aí a gente vê a família se dissolvendo. Por quê? Tem muitos que reclamam porque a mãe ajuda o filho, aí os outros irmãos ficam contra a mãe. Sim, e geralmente o filho que a mãe mais apoia é o que está mais doente, né? Então, muitas vezes, a única que sobra é a mãe. Às vezes é a única que chega lá ainda com aquela força, dizendo eu não desisti dele ainda, né? Porque a maioria da família acaba fugindo. Sim. E a gente começou a trabalhar e eu comecei a internar em algumas casas, mas eu tinha no meu coração a ideia de fazer um trabalho diferente. Eu tinha um desejo de fazer alguma coisa diferente. Não que, não menosprezando, mas é aquilo que Deus havia dado para mim. Né? E aí eu comecei a sonhar com esse trabalho. E em 2017, final de 2017, eu comprei o sítio. Deus me deu a graça de eu comprar o sítio. E ele veio por conta de um morador de rua. Porque ele estava recuperado das drogas, a gente estava cuidando dele, ele morou 21 anos na rua, eu creio que você já conheceu aquele dia que ele estava testemunhando, você foi lá, viu? E ele não tinha para onde ir. Ele não tinha para onde ir e esse dono do sítio já havia me oferecido 2 ou 3 vezes para eu comprar. E aquele desejo no coração, mas a impossibilidade era grande, né? Porque financeiro era um desafio gigantesco. Mas por conta dele, ele me ofereceu novamente. Eu estava em Brasília, numa conferência, ele me ofereceu. E eu acabei comprando e comecei um laboratório. Eu fui para lá, fui sozinha para lá. Fiquei lá, meu esposo ainda não tinha se aposentado, era muito longe, porque ele trabalhava em Santa Felicidade. Então eu fiquei durante 1 ano e 6 meses com os meninos. Quantos meninos no Fiquei, começo? a primeira leva veio 8 meninos. E quando terminou 1 ano e 6 meses, eu já estava com 13. Olha. 13. E fiquei sozinha ali observando. E uma coisa que nós temos que falar, porque quando eu participei do aniversário da Casa Manai, foi bem claro isso, que a porcentagem de sucesso nas casas de recuperação é muito pequena. É muito baixa. Mas na Casa Manai é de 50%. 50%. Daqueles que concluem o tratamento. Isso é impactante. Isso é maravilhoso. Isso glorifica a Deus, né? Porque aí está o que da questão. Sim. Por que funciona? Por que eles se recuperam? Eu creio que, claro, o poder público tem a obrigação de criar políticas públicas para ajudar essas pessoas. Mas essas políticas públicas não são capazes de fazer esse trabalho que é espiritual. Sim. Então, existe um vazio, existe um buraco ali naquele programa, que às vezes as pessoas participam, elas vão nos CAPs, elas vão em várias coisas, mas existe que a gente fala em inglês, um gap. O que acontece, a maioria deles, é a falta da paternidade. Isso também é bom a pastora falar. A falta da paternidade. Desde o comecinho. O que acontece? Nós, muitas vezes, muitas pessoas não sabem demonstrar a paternidade. Amam os seus filhos, mas não sabem como colocar, por conta de que também não tivemos, muitos de nós não tivemos referência. Então, a gente não é que não ame, mas não sabe expressar a paternidade. E a paternidade traz identidade. E nós sabemos que o projeto original na nossa criação era a paternidade, nós estarmos recebendo a paternidade, ser cuidado pelo pai. O sacerdote teria que ser o pai, quem educaria a criança na fé, na vida, teria que ser o pai.
E isso se perdeu com o tempo, e nós tivemos pais doentes, pais alcoólatras, pais muitas vezes com projetos financeiros grandes, de conquista, e a criança foi ficando de lado. Foi deixada de lado. E aí o que acontece? Tem a criança que tem o pai alcoólatra, tem seus traumas, o pai, às vezes muito dedicado ao trabalho, também tem seus traumas, e por esse vazio, né, da ausência paterna, eles se perdem na rejeição, na agressividade, no chamar atenção. E aí, por que quando você mostra Deus como pai? Né? Porque Deus é um pai perfeito, que entra no coração deles. Presente, fiel. E perfeito. E é lindo quando eu começo... Essa semana passada eu fiz uma terapia com eles e comecei a falar assim, você viu quanto Deus te ama? Aí eu perguntei, quando você estava na rua, porque nós temos hoje muitos moradores de rua ali. Falei, quando você estava na rua, quantas vezes você ouviu alguém dizer que Deus tinha um plano com a tua vida? Quando você estava fazendo coisa errada, quantas vezes parou alguém? E é incrível, todos eles levantam a mão e todos eles contam experiências de momentos que eles estavam assim totalmente, que ninguém queria eles. E nós aqui em Curitiba, nós temos muitos projetos que atendem as pessoas em situação de rua. Vão, levam alimento, cobertores no inverno. Vários projetos, várias igrejas, várias pessoas assistem. E realmente, muitos eles rejeitam. Ouvem, deixam de lado. Outros aproveitam. Né? Aqueles que são mais abertos. É que eles têm problema por conta da própria rejeição. E às vezes, de tanto eles passarem por rejeição, é que eles rejeitam a eles mesmos. E até aí às eles vezes acham que ninguém... E eles acham que ninguém está interessado neles. Agora eu tenho a chance de rejeitar. Eles pensam assim. Então, assim. agora eu posso dizer, não, eu não quero. Não, porque um dia me disseram para mim, agora eu vou dizer, eu também tenho o direito de dizer não. E eles provocam a tua rejeição. Porque como eles não acreditam que ninguém vai amá-los, então eles te provocam para você rejeitar. Eu tive vários meninos que hoje, graças a Deus, estão recuperados, que eu tive que olhar para ele, não adianta você me provocar, eu não vou desistir de você. Né? Porque provocava. E era tipo assim, deixa eu ver se realmente ela está interessada em me ajudar. Né? Por isso que você tem que ter um discernimento e um amor muito grande. Porque, e outra, quando eu trato os homens, porque são homens, tem lá desde 53 anos até o mais novo tem 22. Então, quando eu trato eles, eu não trato o homem, eu trato a criança. Porque dentro daquele homem, é o que eles mais ouvem. Você não cresce nunca, você não amadurece, você não cresce nunca, você não amadurece. E por quê? Porque eu descobri que, olha, é muito baixo o número de meninos que se envolvem com droga por conta de experimentar. Tem, mas é baixo. A maioria vem de problemas graves emocionais na infância. Então, e agora nós temos uma estrutura familiar completamente diferente. Temos mães solo. Agora nós temos esse tipo também de família, que só tem a mãe e o filho. Não existe essa figura paterna. Por mais que seja moderno, por mais que as pessoas acreditem que funcione, a gente está vendo as consequências. E é incrível quando a primeira pergunta que eu faço na entrevista, quando eles chegam para internar, eu pergunto para eles, quem é você? Eles não sabem dizer. Eles começam a enrolar e eles começam a chorar, eu não sei. Porque, na verdade... quando eles saem da casa, que a gente vai trabalhando inteligência emocional, a gente vai trabalhando paternidade, a gente vai trabalhando perdão, a gente vai trabalhando a honra, que eles têm que aprender a honrar a si mesmo, honrar a Deus, né? Que a melhor maneira de honrar a Deus é você honrar a si mesmo, porque você é templo do Espírito Santo. Você vai trabalhando com eles essas questões. Mas quando eles saem, eu pergunto para eles, hoje a tua família veio te buscar. E alguns não têm família, infelizmente, ficam lá com a gente, né? Não tem para onde voltar. Tem até aqueles que estão totalmente recuperados e que a família não aceita de volta. Elas não acreditam? Não acredito. Aí, quando eu chego para eles e pergunto, quem é você? Ele diz, eu sou filho de Deus. Eu sou um projeto que nasceu para dar certo. Daí eu fico... Aí existe a grande diferença. A grande diferença, a quando ele entrou
Ele não sabia nem quem era. Não. Hoje ele sabe. Não. Eu tenho uma identidade Eu tenho em um Deus. propósito. Deus me criou para um propósito. Sim, sim. Né? É linda. E aí veio o projeto Jeremias. O Jeremias nasceu em detrimento a essa descoberta, porque quando eu ia conversar com eles, quando eles estavam assim irritados ou bravos, que eu ia conversar, para eles serem curados sempre batia na infância. É muito alto nível Quer de dizer, violência. o problema começou lá atrás. Então, você veja, muito alto nível de violência, muito alto nível de abandono, violência sexual, muito mais do que eu podia imaginar. Muito mais do que eu podia imaginar. É assustador. Então, o indivíduo pensa, eu não tenho valor. Eu sou uma coisa usada, abusada e deixada de lado. Sim. Teve até um caso, se você me permite, que me desconcertou completamente. Um homem de 45 anos de idade. Violento, muito violento. E ele estava sentado na churrasqueira. E eu olhei para ele, ele estava muito bravo. E eu falei, o que fizeram com essa criança? E ele começou a chorar. Porque ele volta atrás. Voltou. O que fizeram com essa criança? Aí ele falou para mim, eu fui estuprada. Aí eu falei, filho, né? Você e a maioria dos teus irmãos estão ali embaixo. Ele falou assim, mas quem me estuprou? E ele me contou que foi a própria mãe. Então, aí você não consegue imaginar o que a criança passa. Olha, e essa mãe... Hoje em dia nós estamos tendo essas surpresas, não as surpresas entre aspas, não entra mas na nossa coisas cabeça. Assim que nos surpreendem. Sim. Né? Como eu ouvi um dia desse que um rapaz, hoje já é um homem feito, é um homem de Deus, mas ele foi jogado no lixo. Sim. A mãe jogou o bebezinho no lixo. E a gente, assim, na minha mente, eu não consigo imaginar nem assim um gatinho jogado no lixo, um cachorrinho jogado no lixo, porque eu já fico imaginando, não, ele vai morrer, ele vai passar frio, ele vai ficar chorando, miando, e ninguém vai ajudar. Um bebezinho. E um garoto que chega para você e você pergunta para ele, quem é você? E ele responde para você, eu sou um acidente de trabalho. A mãe era prostituta. Então, você veja como que uma pessoa dessa vai ter equilíbrio na vida. Sim. Como é que um garoto que foi abusado pela própria mãe, aí a mãe dele morreu 15 dias depois. Olha. Aí eu ministrei, trabalhei o coração dele mostrando o arrependimento dela, né? Ela não era velha, ela teve um infarto fulminante. Eu acho que foi um momento de falta de Deus na vida. E ali a pessoa tem que aprender a perdoar. Sim. A perdoar até mesmo uma pessoa morta. Esse é o primeiro princípio nosso. E eu digo para eles que 2 coisas que viraram a chave para eles. A primeira chave é, ninguém dá o que não tem. Então, você não pode condenar teu pai por não ter dado, porque o que ele te deu é o que ele tinha. Se ele te deu violência, porque ele foi, com certeza, machucado, vítima de violência. Então, para você poder conversar com seu pai, entender seu pai, você precisa conhecer a história. Não se julga uma pessoa de momento sem conhecer sua história. Eu digo, pastora, até mesmo na minha vida, na minha casa, o meu pai, ele começou a usar álcool, começou a bater na minha mãe, né, violência doméstica. Por quê? Ele foi um menino que perdeu a mãe, ele tinha 11, 12 anos, o pai já tinha deixado a mãe e ele ficou sozinho no mundo. Ele teve que... As dores dele que não foram tratadas. Trabalhar, ele teve que ser um homem forte, ele teve que enfrentar a vida sozinho. Então, e quanto devem ter feito para ele que a família até hoje não sabe? E aí o que acontece? Você só dá o que você tem. Então isso, na mudança com os meninos, é muito importante, que daí eles começam a enxergar o pai. Ou enxergar a mãe. Entendeu? Aí eles começam a ter consciência de que o pai deles não teve o que eles estão tendo, que é entendimento. Falei, agora, teu pai está vivo? Você pode não ter tido pai na infância, mas você pode ser agora uma luz para o teu pai. E muitos deles se reconciliam com o pai de forma extraordinária. E luz para os filhos, né? Porque tem famílias também, né? Sim. Outra coisa que eu achei assim, teve um momento que eu me frustrei, porque eu não estava tendo resultado.
também Eu não teve isso. estava tendo resultado, né? Naquela minha oficina lá, eu estava no meu laboratório. Patinando. Eu estava chorando, né? Porque eu não conseguia resultado. Eu fiquei, olha só, que loucura. Eu fiquei 1 ano e meio cozinhando para eles, lavando roupa para eles e sendo mãe. E na minha concepção e na minha ideia, eu achava que se eu amasse eles como Cristo ama e se eu desse para eles todo carinho, eles iam mudar. E eles não mudaram. Isso é muito bom para ser verdade. Eles devem ter pensado assim, ai, que bom, olha, essa senhora nos adotou, agora Nada, me estou fizeram bem. de gato e sapato. Gato e sapato. E o que aconteceu? Eu falei, Deus, mas o que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui? Eu não estou tendo resultado. Eu estou amando, eu estou cuidando. Eu fiz tudo, fiz um laboratório mesmo, eu Mas experimentei. isso, pastora, a gente até vê na rua, quando você, às vezes, eles recebem um alimento, eles Eles não. jogam fora, Sabe qual que eles é o- não querem. E sabe por né? quê? Aí eu estava lá conversando com Deus. Um dia você vai conhecer o sítio lá, né? Um lugar maravilhoso. E eu estava ali orando, conversando com Deus. Daí Deus falou assim: quem disse que eu te chamei para amar eles? Aí eu falei: epa. Epa, mas a tua palavra diz: ama teu próximo como a ti mesmo e ama o Senhor Deus acima de todas as coisas. O Senhor chamou para amar. Não. E eu te coloquei aqui para ensinar eles a amar. Aí eu falei, meu Deus. E aí Deus me mostrou que todo ser humano, a maior mentira do diabo é que o ser humano precisa ser amado. Nenhum de nós precisa ser amado. Nós somos imagem e semelhança de Deus. E Deus é amor. Nós fomos criados para amar. Porque o nosso Deus nunca daria uma ordem que nós não tivéssemos condição De fazer. de fazer. Tudo na nossa vida é amor, até o pecado. A gente escolhe amar a coisa errada. A coisa errada. Amar, em vez de amar uma pessoa, ama um relógio, ama um anel, né? Um carro. Então, tudo em nós flui. A lei de Deus é amor e nós somos amor. E aí eu comecei a mudar a estratégia e mostrar para eles que eles têm Deus no coração, Porque que eles são assim- uma fonte de amor para o Pai. E o que aconteceu nesse processo? Eles começam a cuidar um dos outros. Eu começo a Dando amor. dando amor. Eu começo as histórias. Falei, vamos ouvir a história do João. Aí o João começa a contar toda a história dele. E aí a gente vai trabalhando. Viu só, o João teve sozinho. Agora ele tem um amigo, agora ele tem um irmão. Então, eles se protegem. Às vezes, quando algum resbala lá fora, porque às vezes acontece, eles saem daquela proteção e eles enfrentam a realidade e às vezes eles dão umas resbaladas. E aí os outros que estão lá fora acolhem ele. Eu digo, não vou receber ele aqui, não. E os outros dizem, mãe, porque todo mundo me chama de mãe. Mãe, por favor, mãe, por favor, mãe. Leva ele, mãe. Não, tá bom, então vem de novo. Então, essa chave mudou, sabe? Então, é como o plano de Deus para a salvação. Não é assim, porque a Sara concorda comigo que muitas vezes as pessoas falam, poxa, como Deus não está vendo essas crianças que estão morrendo, quantas pessoas estão doentes, mas, poxa, Deus já deu o melhor que Ele tinha por Sim. nós. E outra Cabe coisa... a nós fazermos a nossa parte. Porque o que acontece? Deus, Jesus, ele já se assentou no trono. Agora, não adianta eu dizer por que Deus não está vendo. Se eu estou vendo, eu represento Deus. É eu que tenho que ir lá. Temos que fazer a Eu nossa tenho que fazer. parte. Por exemplo, eu me desespero. Eu me desespero, porque quando eu vejo a gravidade da situação, a pouca ajuda que a gente tem, e que eu tenho que recusar um garoto porque eu não tenho onde pôr, É porque a demanda é é grande. muito grande, é muito grande. E eu não tenho o que fazer com ele, me dá um desespero. Por quê? Porque, meu Deus, eles vão morrer. Eles vão morrer, eles vão matar. E se você conversar com eles, na hora que a gente está confrontando, eles falam como criança. É incrível
incrível, incrível. Agora, nós não temos somente, né, essa parte da paternidade. Nós temos ali psicólogos que trabalham comigo, assistente social. Nós temos uma equipe técnica toda e nós trabalhamos assim, eu vejo a parte espiritual, a psicóloga, a psicóloga, a parte psicológica, psíquica deles, e a gente trabalha em equipe. Então, e nós nunca dizemos para eles que é impossível ser curado. A gente traz essa esperança. Nós temos que terminar a nossa conversa. Então, deixa eu só te falar por que nasceu o Jeremias. Eu quero que a senhora fale ali naquela câmera como surgiu o Jeremias e o que essas pessoas podem fazer para mudar também ou ajudar alguém nessa situação. Então, o projeto Jeremias nasceu dessa descoberta. Para que eu vou esperar os meninos chegarem ao ponto que chegaram para daí ir lá para a Casa Manai para ser tratado? Se eu posso fazer alguma coisa, né? E eu quero dizer para você, você também pode fazer. Nós somos o corpo de Cristo, nós somos as mãos de Cristo, nós somos a voz de Cristo. Dizer que amamos a Cristo e não olharmos o que Ele está olhando, não vermos o que Ele está vendo, né, é muito difícil, muito diferente daquilo que Deus idealizou para nós. Então, essas pessoas precisam de ajuda de verdade. E não se trata apenas de você trabalhar com um drogado, um viciado, mas de você devolver um pai para uma criança. Porque eles têm filhos. E quando nós recuperamos esse pai, nós devolvemos o pai a essa criança e nós evitamos que próximas gerações fiquem pior e pior e pior. Nós devolvemos os filhos para as mães, o esposo para a esposa. Nós fazemos um trabalho maravilhoso, impedimos que as crianças entrem nas drogas, mas eu não posso fazer sozinho. Então, se você quiser conhecer nosso projeto, vai estar aqui no rodapé do vídeo. Você pode entrar em contato. Tem o telefone do Alberto. O Alberto é meu genro. O Alberto casou com a minha filha caçula. E o Alberto, eu recuperei ele lá na casa. É um recuperado. Pastora Ingli, muito obrigado pelo seu relato de vida, mostrando que nós podemos impactar a nossa sociedade com mudanças verdadeiras, palpáveis. Sim. Não é só teoria, não é só um projeto, testemunhos vivos de mudanças que acontecem de dentro para fora. Que Deus abençoe cada vez mais esse trabalho, que venha desenvolver mais e mais. E eu quero falar com você. Ela disse, começa do comecinho da infância. Aproveite o seu filho, a sua família. Sempre que eu tenho oportunidade, eu digo, valorize a sua família. Nada mais vale do que a sua família. E não é o seu trabalho, não são os seus bens, não é a sua formação, é esta vida que está do seu lado, que depende de você. E preste atenção na criança. Preste atenção, porque pode não parecer sério para você, mas para ele é. E se ele não for tratado na infância, na rejeição e nas coisas que ele está gritando, ele vai trazer um problema para toda a vida. Então, nós terminamos aqui o nosso Mary e Você, que você valorize as suas crianças e dê muita atenção a elas. Tchau, tchau.